Você sabia que um arcanjo foi apagado da história porque ele carregava segredos perigosos demais para serem revelados à humanidade? Mas por que Uriel desapareceu da história oficial da igreja? Reflita comigo. O que é mais perigoso? O desconhecido ou quem ousa iluminá-lo? Escreva aqui nos comentários qual segredo você acredita que a humanidade nunca deveria acessar. E por quê? E qual segredo você perguntaria a Uriel? Eu sou Gabriel Alexandre e você está no canal Geometricamente Consciente. Se inscreva, deixe seu like e ajude outras mentes a se questionarem. Compartilhe esse vídeo para chegar em outras pessoas também. Hoje, quase todo mundo reconhece os nomes de Miguel, Gabriel e Rafael. Eles ecoam em altares, cânticos e preces de igrejas ao redor do mundo. Mas Uriel, seu nome desapareceu dos púlpitos, sumiu dos livros oficiais, foi deixado para trás nas margens da tradição, sumiu como tinta apagada de um pergaminho antigo. Por quê? Para responder, é preciso atravessar as sombras do passado e voltar aos primeiros séculos do cristianismo, quando nada ainda estava totalmente definido. Comunidades cristãs se reuniam em segredo, escondidas da perseguição romana, compartilhando palavras de conforto, coragem e mistério. Era um cristianismo plural, onde muitos manuscritos circulavam de mão em mão: evangelhos, cartas, apocalipses, salmos. E também textos que hoje chamamos de apócrifos. Entre esses escritos estavam o livro de Enoque e o segundo Esdras, onde Uriel aparece como um dos grandes arcanjos, guardião de segredos e mensageiro do Altíssimo. Naquele mundo incerto, a verdade era disputada página por página. Cada comunidade tinha suas preferências, seus santos, suas histórias, seus nomes de anjos. Uns liam Enoque, outros o rejeitavam. Uns veneravam Uriel, outros mal o conheciam. Era a fé crua, antes das catedrais, das coroas e dos concílios. Mas o tempo da improvisação não durou para sempre. Com o avanço do Império Romano e a conversão de Constantino, o cristianismo saiu das sombras e precisou se organizar. A fé, para sobreviver, teve que se definir, separar o essencial do periférico, o permitido do proibido. Foi então que vieram os grandes concílios. Concílio de Niceia, no século IV d.C., bispos de todo o império se reuniram para dar forma e unidade à igreja. Decidiram dogmas, combateram heresias, lançaram as sementes da tradição que moldaria os séculos seguintes. Logo depois, o Concílio de Laodiceia, por volta do ano 363, mergulhou ainda mais fundo nos detalhes. Quais livros ler, quais nomes invocar, que práticas permitir. Ali, entre tantas resoluções, uma frase ficou registrada: que nenhum fiel nomeie outros anjos, além daqueles reconhecidos pela igreja. O nome de Uriel não desapareceu imediatamente. Ele continuou vivo, especialmente no Oriente. No Ocidente, o decreto de Laodiceia foi aos poucos sendo reforçado. Padres, teólogos e líderes passaram a desencorajar o uso de nomes de anjos não oficiais, e textos como o livro de Enoque foram cada vez menos copiados, caindo em esquecimento ou circulando apenas em círculos restritos de estudiosos, místicos e comunidades isoladas. Apesar disso, no cristianismo oriental, principalmente na Etiópia e entre comunidades coptas e ortodoxas, Uriel nunca foi totalmente esquecido. Nessas tradições, o livro de Enoque seguiu sendo lido e venerado, e Uriel continuou recebendo orações, festas e representações artísticas. No Ocidente, Uriel sobreviveu nas margens, em grimórios, em lendas populares e nos círculos esotéricos fechados. A cartada final viria séculos depois, no Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, em meio às crises da Reforma. Ali, a lista dos livros sagrados foi fixada, e os três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, ganharam lugar definitivo no coração do cristianismo ocidental.
Uriel, junto com outros nomes poderosos como Raguel, Sariel, Remiel e Jofiel, permaneceu do lado de fora, relegado às entrelinhas e à memória de poucos. Todos eles, em outros textos antigos, tinham missões de justiça, sabedoria, cura e revelação, mas foram esquecidos nas decisões finais da tradição ocidental. Assim, em meio a debates, votos e decretos, não só doutrinas foram seladas, mas memórias inteiras foram empurradas para a penumbra. Miguel, Gabriel, Rafael, os escolhidos, símbolos de força, mensagem e cura. Uriel, não. Entre os motivos para seu esquecimento está sua fama de portador dos grandes segredos do céu, o anjo que ensinava aos humanos ciências ocultas, interpretações profundas das estrelas e até mesmo a arte da magia. Para muitos líderes religiosos, isso era perigoso demais para ser divulgado. Preferiram silenciar o nome de quem trazia luz aos mistérios. Você já se perguntou o que esse nome realmente significa? Porque às vezes, entender um nome é como decifrar um enigma sagrado. Uriel não é apenas um som antigo perdido nos séculos, é uma chave. Na tradição hebraica, cada nome carrega poder, sentido e missão. Para os cabalistas, o nome é como um código divino, assim como números e datas. O nome Uriel, em hebraico, soma 248, o mesmo valor da palavra Abraham. Para os cabalistas, isso não é coincidência. Abraham é considerado o arquétipo do iniciado, aquele que abre caminhos espirituais para a humanidade. Uri significa luz ou fogo. Ele é uma das formas mais antigas do nome de Deus. Você já reparou como quase todos os arcanjos terminam com essa sílaba sagrada? Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. El representava o Divino Supremo, o Criador, a força que rege o céu e a terra. Por isso, nomes como Uriel não são apenas nomes, são títulos espirituais, selos de missão. Cada um carrega em si um aspecto da divindade. Miguel, quem é como Deus? Gabriel, força de Deus. Rafael, cura de Deus. Uriel, luz de Deus ou fogo de Deus. Uriel, portanto, é aquele que traz a luz divina onde há trevas, aquele que acende o fogo da consciência em meio à ignorância. Mas o mistério não termina aqui. Você sabia que, para muitos dos primeiros cristãos e judeus, Uriel era tão real e poderoso quanto qualquer outro arcanjo? Ele aparece como figura central no livro de Enoque, guiando, advertindo, revelando segredos sobre o destino das almas e o juízo final. Em 2 Esdras, Uriel é o mensageiro que consola, instrui, desvenda os mistérios do sofrimento humano. Livros estes que, apesar de reverenciados em tempos antigos, foram rejeitados, banidos, taxados de apócrifos. O que leva uma tradição a silenciar uma voz celestial? Será apenas doutrina ou havia algo em Uriel que ameaçava o equilíbrio do poder humano sobre o divino? Os estudiosos afirmam: o medo do culto excessivo aos anjos espalhou-se como um veneno sutil entre os primeiros líderes da igreja. Temiam que, ao dar nomes demais aos mensageiros celestiais, abririam as portas para heresias, desvios, cultos paralelos. Uriel, com sua aura de portador de conhecimento, era perigoso. Não apenas um anjo, mas o guardião da luz, o vigilante dos portais entre mundos. Seus nomes, seus feitos, sua própria história precisavam ser apagados. Não porque fossem mentira, mas porque eram poderosos demais para serem confiados ao povo comum. Uriel, o anjo que responde aos segredos, o que se manifesta apenas quando o buscador está pronto para ouvir o que não deveria ser dito. Mas por que exatamente Uriel foi considerado perigoso? Entre as teorias e fatos, surge a crença de que ele detinha conhecimentos proibidos, segredos sobre a criação, sobre o destino final da humanidade, sobre os limites entre os mundos visível e invisível. Disse que Uriel não apenas observava, mas advertia e até punia.
Na tradição etíope, é ele quem traz o fogo de Deus para julgar, quem revela a verdade ardente que muitos prefeririam manter oculta. Um anjo da luz, sim, mas também do fogo, e purificador, devastador, revelador. Você já percebeu como em muitas culturas o conhecimento é ao mesmo tempo fonte de iluminação e de destruição? E você já se sentiu grato por adquirir algum conhecimento e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, quase como se o conhecimento fosse uma maldição, um fardo que poucos têm coragem de carregar? Uriel encarna esse paradoxo. Portador da luz, mas luz que pode cegar, como naquela cena do filme Matrix, em que o Neo abre os olhos e se queixa que eles estão ardendo. E o Morfeu responde: é porque você nunca usou eles. Detentor da verdade, mas verdade que pode enlouquecer, porque nem todos estão preparados para certas verdades. Por isso, muitos conhecimentos são preservados, esperando o momento certo para se revelar. E assim, enquanto a Igreja consolidava seu poder ao limitar os nomes dos arcanjos, permitiu que apenas 3 continuassem a ser reverenciados em altares e orações: Miguel, o defensor; Gabriel, o mensageiro; Rafael, o curador. Uriel, o supostamente perigoso, foi empurrado para as sombras, mas as sombras são férteis para aqueles que sabem onde procurar. Você já ouviu falar do anjo que revelou o dilúvio a Noé? Não foi Deus diretamente, não foi uma voz vinda das nuvens, nem uma premonição nos sonhos. Foi Uriel, o arcanjo da luz. Na versão mais antiga e esquecida do mito do dilúvio, aquela que ficou fora da Bíblia, segundo os textos apócrifos e místicos judaicos, especialmente o livro de Enoque, o Zohar e os escritos da Cabala, a revelação não foi dada diretamente apenas por Deus, mas através de Uriel, o arcanjo da luz e da profecia, o mestre dos mistérios celestiais. É Uriel quem traz o aviso. No livro de Enoque, capítulo 10, verso 1, está escrito: então o Altíssimo, o grande e santo, falou e enviou Uriel ao filho de Lameque, Noé, dizendo-lhe: vai a Noé e diz-lhe em meu nome, esconde-te, e revela-lhe o fim que se aproxima. Toda a terra perecerá, e um dilúvio virá para destruir tudo o que estiver sobre ela. Não foi uma visão coletiva nem um decreto público, foi uma instrução secreta. Um anjo da luz descendo em silêncio para confiar ao homem escolhido a verdade sobre o fim dos tempos. Uriel, o mensageiro dos mistérios cósmicos, traz a luz que guia, mas também a revelação que assusta. E Noé obedeceu. Construiu sua arca, não apenas com madeira, mas com fé diante da incredulidade do mundo. Mas Uriel não foi o único mensageiro. A história de um dilúvio universal ecoa por toda a terra, como se uma memória arquetípica ancestral estivesse gravada nos ossos da humanidade. Desde as civilizações mais antigas, o dilúvio não era apenas uma tragédia, era uma mensagem. E em todas elas havia um intermediário, uma voz sagrada que alertava o justo antes do fim. Na Mesopotâmia, foi Enki, o deus das águas, que quebrou o silêncio divino e sussurrou a verdade ao homem que merecia sobreviver. Na epopeia de Gilgamesh, Ea fala através da parede: desfaz tua casa, constrói uma arca. Na Índia antiga, Vishnu, como Matsya, avisa Manu: em 7 dias virá o dilúvio, salve a semente da vida. Nas Américas, o Grande Espírito envia guias subterrâneos para proteger os que escutam. E em Enoque é Uriel, o arcanjo apagado, quem revela a Noé que a terra será coberta pelas águas. Uriel, assim como Enki e Vishnu, não destrói. Ele preserva, ele guia, ele carrega a luz que protege, mesmo quando isso desafia os deuses. Em todos esses mitos, vemos o mesmo padrão. Um ser de luz que desafia a ordem para salvar o justo. Um mensageiro entre mundos. Uriel é esse arquétipo. A consciência que surge entre o colapso e o renascimento. A voz que sussurra antes do silêncio. E aí, você conhecia essas histórias alternativas sobre o dilúvio? O que acha disso tudo?
Conte aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. No antigo livro de Enoque, que é uma das obras mais fascinantes e influentes da tradição judaico-cristã antiga, mesmo sendo considerado apócrifo pela maioria das igrejas ocidentais, nos primeiros séculos da era cristã, especialmente entre judeus helenistas, essênios e cristãos primitivos, o livro de Enoque era lido, estudado e considerado uma fonte importante de revelações espirituais. De fato, alguns autores do Novo Testamento, como Judas e Pedro, demonstram ter conhecido suas histórias e temas. Porém, a partir do século IV, com a consolidação do cânon bíblico nas igrejas do Ocidente, após concílios como o de Laodiceia, o livro de Enoque foi sendo excluído das listas oficiais. Ele começou a ser visto com desconfiança por conter doutrinas angelológicas e apocalípticas diferentes do que a igreja desejava promover, especialmente por descrever anjos, quedas e mistérios cósmicos em detalhes. Com o tempo, ele deixou de ser copiado em latim e grego, sobrevivendo principalmente em manuscritos etíopes e em traduções preservadas por comunidades orientais. No Ocidente, portanto, o livro de Enoque já estava praticamente ausente das Bíblias cristãs a partir do século V, mas na Etiópia foi mantido como escritura sagrada pela Igreja Ortodoxa Etíope até os dias de hoje. Escrito entre os séculos III a.C. e I depois de Cristo, ele expandiu o imaginário sobre anjos, demônios e o destino das almas, descrevendo detalhadamente a queda dos anjos e trazendo personagens como Uriel, Miguel, Gabriel e Rafael em papéis centrais. Suas descrições sobre anjos, hierarquias celestes, segredos das estrelas e do universo serviram de base para rituais, grimórios e práticas esotéricas medievais e modernas. Muitas ordens ocultistas, como a Golden Dawn, e magos renomados, como John Dee, buscaram inspiração em Enoque para fundamentar suas comunicações angélicas, desenvolver alfabetos mágicos e explorar conceitos de portais dimensionais e viagens espirituais. Suas visões sobre o juízo final, o funcionamento dos céus e os mistérios da criação influenciaram profundamente a literatura apocalíptica, parte do pensamento cristão primitivo e textos do Novo Testamento, sendo ainda hoje considerado sagrado na Igreja Ortodoxa Etíope e uma fonte indispensável para quem deseja entender as raízes ocultas e simbólicas do universo bíblico. Uriel aparece como o anjo que revela segredos do céu e guia os justos. No segundo Esdras, provavelmente do século I, é Uriel quem traz respostas ao profeta Esdras sobre os grandes mistérios da existência. Uriel também surge em antigos textos judaicos e cristãos, como o Testamento de Salomão, e até em comentários dos primeiros padres da igreja, como Orígenes e Epifânio. Em Midrashim e lendas rabínicas, ele é visto como guardião da luz e instrutor dos profetas. De inscrições nas catacumbas de Roma a manuscritos etíopes e murais coptas, Uriel foi presença constante na imaginação espiritual dos séculos que antecederam os concílios e as proibições. Ele era um símbolo de revelação, conhecimento e luz. Enquanto o medo do culto aos anjos forçava a igreja a suprimir nomes, a tradição mística seguia outro caminho. Os cabalistas, estudiosos da tradição judaica esotérica, não só mantiveram Uriel entre seus arcanjos, como lhe deram papéis fundamentais. Na Cabala, Uriel aparece como o anjo da luz e do arrependimento, o instrutor de Enoque, o transmissor dos segredos da criação. Em muitas versões do misticismo judaico, é Uriel quem ensina a decifrar o significado oculto das letras sagradas e a navegar nos domínios entre os mundos. A literatura gnóstica e esotérica cristã, tão perseguida durante séculos, ecoa essa
Imagem. Nesses textos, Uriel não é apenas um personagem secundário, mas sim o anjo que detém as chaves do conhecimento proibido. Para os gnósticos, ele se apresenta como guardião dos portais do Éden, como aquele que com sua espada de fogo separou Adão e Eva da árvore da vida. Sua luz é tanto farol quanto barreira. Ilumina o caminho dos buscadores, mas cega aqueles que se aproximam despreparados. Ao longo da Idade Média e da Renascença, Uriel continuou a ser citado e reverenciado, não nos púlpitos das grandes igrejas, mas entre os muros de mosteiros, nas anotações marginais de sábios e nos rituais secretos de ocultistas. Entre os nomes mais notórios, destaca-se John Dee, mago, matemático e astrólogo da corte de Elizabeth, na Inglaterra. Dee, junto ao médium Edward Kelly, dizia receber comunicações de vários anjos, incluindo Uriel, durante suas conversações angélicas, registradas nos diários conhecidos como Libre Mysteriorum. Dee relata diversas aparições de Uriel, a quem chama de Uriel, o anjo da luz e da sabedoria. No século XIX, o ocultista francês Eliphas Lévy, um dos pais do ocultismo moderno, cita Uriel em sua obra clássica Dogma e Ritual da Alta Magia. Lévy o associa à luz da consciência e ao elemento terra nos rituais cerimoniais, atribuindo-lhe papel fundamental nos círculos mágicos e nos chamados 4 arcanjos cardeais das tradições esotéricas europeias. Outros nomes ligados ao ressurgimento de Uriel no ocultismo são Samuel Liddell MacGregor Matters, fundador da ordem hermética Golden Dawn, citando Uriel em seus escritos sobre rituais angélicos e magias protetivas. Nos manuscritos medievais, Uriel aparece, por exemplo, no Liber Juratus, considerado um dos mais antigos grimórios europeus. Ali, Uriel é nomeado entre os arcanjos invocados para proteção espiritual e revelação de segredos. Outro exemplo está no The Sworn Book of Honorius, onde Uriel é listado como um dos anjos que podem ensinar ciência e filosofia divina. Em antigas imagens, Uriel aparece segurando uma chama ou um pergaminho, símbolos de iluminação e sabedoria guardada. Às vezes, uma espada flamejante, como no Éden, separando o profano do sagrado. Há ainda margens de Bíblias antigas, especialmente códices do período gótico e renascentista, onde estudiosos anônimos rabiscavam nomes e sigilos de Uriel em latim e hebraico, como ocorre no Codex Amiatinus, preservado hoje na Biblioteca Laurenziana, Florença, e em várias Bíblias iluminadas do norte da França e Inglaterra dos séculos XI ao XIII. Na tradição judaica, a Cabala consolidou Uriel como figura fundamental entre os séculos XII e XVI, principalmente em círculos da Espanha, sul da França e, posteriormente, em Safed, na Galileia. Mestres cabalistas como Isaac, o Cego, em Provence, e Moisés Cordovero, em Safed, fazem menção a Uriel como anjo da luz e do arrependimento, frequentemente ligando-o ao papel de instrutor dos profetas, especialmente de Enoque, e transmissor dos mistérios da criação. Nos textos do Zohar, Uriel é citado como o fogo de Deus, auxiliando o entendimento dos segredos das letras hebraicas e dos mundos superiores. O motivo para os cabalistas preservarem Uriel, mesmo após sua exclusão das listas oficiais cristãs, está no desejo de manter viva a conexão com os anjos, que mediam a relação direta entre Deus e o homem, sem as restrições impostas pelos concílios eclesiásticos. A Cabala valorizava, acima de tudo, o acesso individual ao conhecimento divino, especialmente por meio de meditação sobre nomes sagrados e letras hebraicas, prática chamada Hitbodedut.
Na tradição gnóstica, especialmente nos textos da escola setiana e nos códices descobertos em Nag Hammadi, Uriel é frequentemente retratado como guardião dos portais do Éden. No Apocalipse de Paulo e no Evangelho dos Egípcios, ele surge como aquele que protege o caminho da árvore da vida com sua espada flamejante, função herdada de interpretações antigas do Gênesis. Sua luz é descrita como guia e barreira. Ilumina o caminho dos que buscam o conhecimento, mas cega ou afasta os que não estão prontos. No esoterismo cristão moderno, Uriel aparece também nos rituais da Golden Dawn e, posteriormente, em ordens como a Estela Matutina. No famoso ritual do pentagrama menor, amplamente divulgado a partir do século XIX, Uriel ocupa o quadrante sul, sendo invocado como anjo da terra da força estável do conhecimento prático, uma tradição que mistura fontes judaicas, cristãs e herméticas. Tem algo importante sobre a palavra arcanjo que quase ninguém fala. Ela vem do grego antigo. Arche significa princípio, comando, e ângelos é mensageiro, ou seja, um arcanjo é mais do que um anjo, é um mensageiro maior, um guardião das grandes missões, alguém que carrega ordens diretas da fonte divina. Mas o mais fascinante é que esse conceito não surgiu no cristianismo. Em várias culturas antigas, seres semelhantes já existiam com outros nomes. Thoth no Egito, Hermes na Grécia, os Devas na Índia, os orixás na Umbanda. Todos eles, à sua maneira, fazem a ponte entre o visível e o invisível, entre o humano e o sagrado. Chamem de arcanjo, Deus mensageiro ou entidade de luz. A essência é a mesma. Forças que revelam, protegem e despertam. Além disso, Uriel aparece em diversos manuscritos diferentes. Alguns deles são Apocalipse de Elias, onde Uriel aparece como intermediário no julgamento das almas. Oração de José, onde é citado como anjo rival de Israel, numa interpretação mística do combate angélico. Apocalipse de Abraão, onde Uriel surge como anjo da revelação e guia iniciático de Abraão. Martírio de Isaías, onde Uriel é listado entre os anjos de glória que protegem o trono divino. Liturgia de São Basílio, texto litúrgico da Igreja Copta Ortodoxa, que menciona Uriel como anjo da intercessão e dos quatro ventos. Pseudo-Dionísio Areopagita, Hierarquia Celeste, onde Uriel não é nomeado diretamente, mas comentadores medievais o identificam como o arcanjo do conhecimento iniciático. Livro de Raziel, texto cabalístico onde Uriel é citado como anjo da astrologia e revelador dos segredos celestes ao primeiro homem. Alfabeto de Ben Sira, onde Uriel aparece na história de Lilith como um dos 4 anjos enviados para conter sua rebeldia. Códice de Leningrado, com comentários marginais de origem cabalística que citam Uriel como guardião do leste. Alguns desses textos não mencionam o nome Uriel de forma explícita, mas sim por títulos ou epítetos relacionados ao fogo de Deus, luz suprema, guardião da chave solar, mensageiro da sabedoria ou instrutor das almas, que fontes místicas e ocultistas posteriores associaram a ele. Uriel carrega em si uma força, um símbolo que aparece sob diferentes nomes, rostos e histórias, espalhada por várias culturas do mundo. Ele é, como Prometeu, o titã que ousou roubar o fogo sagrado dos deuses e entregá-lo aos humanos. Por isso, foi acorrentado por toda a eternidade. Porque o conhecimento liberta, mas também perturba quem quer manter o controle. Ele também se parece com Lúcifer, não no sentido diabólico que a tradição distorceu, mas no seu nome original, portador da luz. Aquele que oferece clareza, que rompe com a escuridão, mas que, por desafiar os limites, é banido e temido. Uriel é espelho de Hermes Trismegisto, o sábio egípcio grego que caminha entre os mundos, que leva mensagens dos deuses e revela os mistérios da criação. Um mestre das transições dos portais entre o visível e o invisível,
E ainda ecoa a figura de Thoth, o deus egípcio da sabedoria, da escrita sagrada e das ciências ocultas, aquele que registra os segredos do universo e ensina aos iniciados os códigos da criação. Todos esses personagens representam o mesmo tipo de energia, o mesmo arquétipo, o portador da luz. Mas essa luz não é confortável. Ela incomoda, ela queima, ela faz você ver o que nunca quis enxergar. E é por isso que ela é tão temida por aqueles que preferem a ordem da ignorância ao caos da revelação. Arquétipos são padrões universais, símbolos profundos que existem dentro da mente humana desde os tempos mais antigos. Eles são como máscaras da alma, modelos invisíveis que moldam nossos sonhos, medos, heróis e jornadas. Quando falamos que Uriel representa um arquétipo, estamos dizendo que ele é mais do que um personagem. Ele é uma força espiritual que vive dentro de todos nós. A energia de Uriel está presente toda vez que alguém busca a verdade, mesmo sabendo que isso pode doer. Toda vez que alguém escolhe o conhecimento em vez da obediência cega. Toda vez que alguém acende uma luz em meio às trevas da própria alma. E por que isso importa para você? Porque ao reconhecer esses arquétipos, e principalmente ao despertar o arquétipo de Uriel dentro de si, você acessa o seu poder interior de transformação. Você se torna o buscador que não teme o fogo da verdade, o mensageiro entre mundos, o guardião da sua própria luz. Uriel não está apenas nos céus ou nos livros antigos. Uriel vive em cada um que ousa perguntar, e se houver algo mais? Uriel é um símbolo, Uriel é você, sou eu. É todo aquele que ousou questionar, que ousou buscar o conhecimento, ir além da superfície, que tem coragem de buscar o que está além da casca, além da rotina, além do material. E se Uriel nunca tivesse sido esquecido, o que seria da humanidade se desde cedo tivéssemos aprendido que o verdadeiro perigo não está na luz, mas em quem teme sua revelação? E aí, o que achou disso tudo? Se chegou até aqui, significa que nosso trabalho foi significante para você. Peço que salve esse vídeo nos favoritos para assistir novamente depois e compartilhe com quem precisa saber disso. Não vai embora agora. Clique em outro vídeo aqui acima ou em nosso perfil e confira outros vídeos. Estou certo de que vai gostar.